Senhoras e senhores, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e este é mais um programa, não é? Em debates com o pastor Roberto Cruvinel, um programa exclusivo da netfé.tv, uma sua plataforma de streaming cristão. Se você deseja conteúdo da melhor qualidade, preste atenção ao que vai aparecer na sua tela. É uma plataforma de streaming totalmente voltada para o público cristão. Uma opção não somente de lazer e entretenimento, mas uma opção de edificação. Cultos são transmitidos por esta plataforma simultaneamente de diversos lugares do mundo e também material e vídeos para seus filhos, para sua família, para a sua igreja. Você não pode deixar de inscrever-se na netfé.tv. Netfé.tv é uma plataforma de streaming que vai, de fato, edificar a vida de vocês. Na palma da sua mão, num tablet, num celular, ou mesmo no seu computador, você pode acessar todo o conteúdo na netfé.tv e muito disso conteúdo exclusivo. Então, inscreva-se agora, netfé.tv. Pois bem, vamos ao nosso debate de hoje. O tema deste debate é controvérsia, mormonismo, russelismo e unicismo. Seriam não vou chamá-las de ramificações do cristianismo, mas estes movimentos, não é? Pseudo-cristãos, seriam movimentos que não há problema algum que o cristianismo comungue? Será que nós não corremos no julgamento quando nos levantamos contra o mormonismo, contra o russelismo e contra o unicismo? Observe que em muitas publicações cristãs no YouTube, os mormons pagam ou patrocinam os tais missionários para que você faça o seu cadastro. É uma forma de evangelização, segundo eles. O que a Bíblia diz? Judas capítulo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, o texto diz que houve uma necessidade de exortar que os crentes batalhem pela fé. Hoje, esse tipo de batalha, de defesa, é considerada julgamento. Será que isso está em linha com as Escrituras Sagradas? Para discutir comigo esse assunto, meu amigo, pastor João Flávio Martinez, pastor já de muitos anos, pastor batista, e que dedica a sua vida à apologética. Pastor João Flávio, paz do Senhor, boa noite. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com o senhor. Esperamos poder cooperar aqui com os amados irmãos e responder todas as perguntas da melhor maneira possível. Meu querido amigo, uma coisa interessante é que quem é crente vive por aquilo que acredita, não por aquilo que sente. É verdade ou não é, pastor João Flávio? Eu acho que nós devemos, tenho certeza, nós devemos ser crentes pelos nossos sentimentos, mas muito mais pelo que diz a palavra de Deus. Sentimento e Bíblia têm que andar junto no coração do homem. Mesmo porque o texto diz, né, Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí, sim, pastor, pode falar. Não, é que eu estou dizendo, o sentimento do homem tem lá o seu valor, mas esse sentimento não pode ser colocado acima da palavra de Deus, porque se isso acontecer, você corre o risco, por exemplo, de acreditar que o livro de Mórmon é um livro bíblico, é um livro correto, é um livro sacrossanto.
quando na verdade é uma fábula de um falso profeta que esteve envolvido com poligamia e pedofilia, que é Joseph Smith. Calma, pastor João Flávio, calma! Nós já vamos entrar aí de forma incisiva e contundente nesses assuntos, mas eu quero, numa introdução rápida contigo, que espírito é esse, pastor João Flávio, que atribui ao julgamento toda e qualquer forma de apologética? Será que este amor exacerbado, que não confronta a mentira com a verdade, será que esse amor provém de Deus? É só a gente ler Hebreus capítulo 12. A Bíblia fala ali, por exemplo, do amor de Deus. Em Hebreus capítulo 12 fala que Deus é um pai amoroso e que por isso castiga os seus filhos, por causa do seu amor. E ali não é um castigo no inferno, não, nem no purgatório. É um castigo na vida aqui, é correção na vida. Deus permite que a gente passe por certos impropérios, por certas vicissitudes, por certas dificuldades, para que a gente possa crescer. Eu até estava conversando com o senhor aqui antes do programa, a gente estava falando da dificuldade que a gente teve para gravar hoje o programa. São tribulações. As tribulações são aquilo que nos dá experiência, e essa experiência nos dá paciência. Romanos capítulo 5. Então o que acontece? O amor verdadeiro é aquele que exorta, é aquele que procura realmente falar a verdade, é aquele que realmente é sincero. A gente vê aí novelas, filmes, né, que os amigos verdadeiros são aqueles que abrem o jogo com você, enquanto que as amigas e os amigos falsos são aqueles que te jogam confete para ver você ser destruído depois lá na frente. É o que está em Provérbios: aquele que elogia o seu próximo arma para ele uma armadilha. Por quê? Porque nós temos que dizer a verdade para as pessoas. É claro, há muitos jeitos de dizer essa verdade, há muitos jeitos de falar e expressar essa verdade, e a gente tem que ter sabedoria para fazê-lo, mas a verdade tem que ser dita, e aquele que realmente ama vai dizê-la. Imagine você vê o seu filho andando com uma má companhia, você não vai chamar o seu filho para conversar, você não vai dizer para ele: meu filho, olha, não estou gostando da tua companhia, tal pessoa está andando com você e fazendo isso é delituoso, não é legal. Óbvio que o pai vai falar isso. Agora, é bem verdade que esse politicamente correto que existe por aí, o pai não quer mexer no quarto do filho, o pai não quer ver o celular do filho, o pai não coloca mais o filho de castigo, aí o menino tem 14 anos de idade e já é traficante, o pai não sabe. Então, nós precisamos sair do politicamente correto, nós precisamos falar a verdade. Quem ouvir as pessoas... a pregação de João Batista na beira do Rio Jordão, nos desertos, ouvi um sermão dificílimo de ser engolido, que é raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, e é engraçado que ele era um pregador de um sermão só, todo dia era o mesmo sermão, era esse aí. E ele era muito duro, mas ao mesmo tempo ele pregava ali o batismo, e ele falava do arrependimento. Então, eu entendo que nós, como Igreja de Jesus, como pastores, como profetas para essa atual geração, nós temos que sair fora do politicamente correto, pregarmos a verdade para as pessoas, pregarmos sobre céu, sobre inferno, pregarmos contra as heresias, pregarmos contra a idolatria. Eu me lembro que na década de 90 havia aquela guerra da Universal e você ligava a televisão, esses programas de madrugada, era, sabe, uma pregação em cima da outra, falando contra a idolatria, falando contra os pecados da Igreja Católica, contra a pedofilia. Aí depois que deu aquele problema lá com o Von Helder, lá, aquele problema lá que ele chutou a santa, aí pararam com tudo, entraram no politicamente correto, e hoje a Universal, por exemplo, né, que para mim também é uma seita, ela faz a mesma coisa que a Igreja Católica faz no religioso e faz a mesma coisa que a Rede Globo faz na questão de TV, com exceções aí de algumas novelas boas, que são novelas bíblicas. Mas eu quero te dizer isso. Mas vamos lá, a Bíblia diz assim lá em Provérbios: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu acredito que a verdade tem que ser dita, mas ela não pode ser, na minha opinião, a verdade não pode ser mascarada, mas ela tem que ser dita na intenção de restaurar as pessoas, não é? Ou de alcançar as pessoas com um evangelho de salvação. Falar a verdade não é
não é subterfúgio para a falta de educação, é óbvio, mas nós falamos a verdade. Exatamente. Agora, vamos começar aqui com a questão do mormonismo. Mormonismo, pastor, é cristão? Porque, veja, nos meus vídeos mesmo, lá no YouTube, que é monetizado, meu YouTube é monetizado, aparece lá um tal dos missionários, né? Nessas monetizações, e aliás, eu quero falar, quem me segue no YouTube, eu não tenho nada a ver com esse pessoal desses missionários mormons. Eu os considero uma seita. Vamos falar um pouquinho sobre o mormonismo, pastor, vamos lá. Mas antes me permita, pastor Cruvinel, ler 1 Coríntios 2,15. Diz assim o texto bíblico: o que é espiritual julga bem todas as coisas. Então veja que abrir a Bíblia, confrontar as pessoas com a verdade, é uma coisa que a Bíblia fala que é espiritual. Eu aqui quero só dar um exemplo rápido, né? Eu estava aqui uma vez numa TV local aqui na cidade onde eu moro, estava um pastor presbiteriano de um lado e um pastor de uma igreja independente do outro. Tudo igreja grande, igreja com 1.000, 2.000 membros. E eu lá no meio dos dois, né? Aí era na Páscoa, era uma época da Páscoa. E aí nós estávamos falando da Páscoa, do Cordeiro e tal. Aí no último bloco, o apresentador da TV, que não era cristão, que não era nada, era só um jornalista, falou: bom, no próximo bloco nós vamos falar da Quaresma e por que os cristãos protestantes não guardam a Quaresma como a Igreja Católica. E fomos para o intervalo. Na hora que falou isso, os pastores que estavam do lado ali entrou em pânico. Não, nós não vamos falar da Igreja Católica, a gente não vai falar da Quaresma. Aí o outro pastor falou assim: não, peraí, fulano, dá um tempo aqui, ô Martinez, você não fala disso aí para nós? Eu falei: tá bom. Aí eles me deram o bloco inteirinho e eu expliquei para o telespectador lá sobre a Quaresma, por que a Igreja Evangélica não tem essa prática, por que a Igreja Católica erra nessa intenção de jejum fora do cabo, e aí fui explicando para as pessoas. E os dois ali, igrejas de quase 2.000 membros, extremamente covardes, inclusive um até já partiu, deve estar com o Senhor. Mas esse tipo de atitude que os pastores têm hoje, que as igrejas têm hoje, que os homens de Deus têm hoje, é vergonhosa. É uma atitude que não condiz com a palavra, então nós precisamos ser sinceros. Voltando para o mormonismo aqui rapidamente, o senhor estava falando aí sobre citação, né? No livro do Joseph Smith, que o Joseph Smith, que é o fundador da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, ele tem um livro. E no capítulo 2, versos 5, 6 e 19, ele fala que batistas, metodistas, presbiterianos e todas as demais religiões apostataram da fé. Então, o senhor está entendendo? Então, estou falando do mormonismo. Eles dão brecha para a gente poder também fazer as nossas críticas necessárias? Sim, porque o Joseph Smith, ele cita todas as igrejas da sua época e ele fala que elas eram apostatadas. Entendi, meu irmão. Você consegue me ouvir? Perfeitamente. O senhor consegue ver minha caneca bonita aí? Estou vendo aí, tá irmão. Vendo minha caneca? Algum problema deu aqui na minha câmera, não sei exatamente por quê, mas o senhor, então, por favor, comece a falar sobre o mormonismo, por favor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre mormonismo. Quem está nos assistindo aí deve ter visto na rua, passando próximo da sua casa, do seu trabalho, aqueles moços vestidos de branco, escrito Elder Fulano, Elder Ciclano. Esses indivíduos são missionários mormons. Que são missionários mormons? São missionários da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Igreja fundada por um homem chamado Joseph Smith, em 1830. Essa igreja, ela tem como base doutrinária um livro chamado Mormon, que foi um profeta que viveu nas Américas. E ele trouxe a revelação para Joseph Smith, através do anjo Moroni. Então, esses Mormons, eles acreditam que houve uma história paralela ao que aconteceu lá no Velho Mundo, aqui nas Américas. Isso na época de Jesus. Na verdade, eles falam de uma família judia que veio para as Américas no século 6 a.C. Imagine você, judeus que praticavam a agropecuária, de repente parar a sua produção agropecuária, criar um barco gigantesco,
e atravessar o Atlântico para vir aqui nas Américas. E eles dizem que os índios americanos são, na verdade, os primeiros judeus que chegaram aqui, são judeus. E eles contam a sua história, eles defendem a sua tese, dizendo que o livro de Mórmon é a Bíblia da América. Então eles têm até uma foto interessante, onde eles colocam a Bíblia de um lado e o Velho Mundo, e o livro de Mórmon do outro lado e o Novo Mundo. E eles dizem uma Bíblia para o Velho Mundo e uma Bíblia para o Novo Mundo. Então o livro de Mórmon seria essa nova Bíblia. E quando a gente vai analisar a doutrina do Joseph Smith, a doutrina do mormonismo, parece mais uma religião greco-romana, uma religião pagã, cheia de coisas. Exemplo, só para você não ficar muito assustado, mas para você entender o que eu estou falando. Eles acreditam que Deus, que tem um corpo glorificado, que já foi um homem, desceu do céu, foi lá no quarto da Virgem Maria, teve relações sexuais com Maria para que nascesse Jesus. Jesus, por contrapartida, é o irmão mais velho de Lúcifer, ou Satanás. E Lúcifer, ele só virou Lúcifer porque o plano de salvação que ele preparou para o homem depois que o homem caiu não era igual ao de Jesus, e o pai preferiu o do filho Jesus ao invés do filho Lúcifer. Aí houve a rebelião. Entre outras coisas dessa rebelião, esses anjos que se rebelaram foram colocados aqui nessa terra, e por causa desses homens que nasceram aqui nessa terra, que eram esses anjos rebelados, nasceu a cor negra, que é uma cor amaldiçoada. Então, assim, eu sei que parece loucura isso que eu estou falando, mas esse balaio gigantesco de heresia, de absurdos, é o mormonismo. Que coisa terrível, irmão. Nosso tempo hoje está escasso, mas existem uma série de textos bíblicos que refutam com muita clareza o comportamento mórmon, como o batismo pelos mortos. Paulo, ele, com relação ao batismo pelos mortos, ele não aprova isso, só faz essa citação, não é? 1 Coríntios 15, 29, 1 Coríntios 15, 29 que o senhor está citando, correto? Certo. 1 Coríntios 15, 29, quando a gente vai analisar o texto diz assim: o que farão os que se batizam pelos mortos? Quando o senhor analisa o texto de 1 Coríntios 15, em primeiro lugar, o texto do capítulo 15 não está tratando de batismo, está tratando de ressurreição dos santos. Ressurreição dos santos, que vai acontecer na volta de Jesus. E aí, lá no versículo 29 ele fala isso, mas quando você começa a ler o capítulo 15, verso 2, 3, 4, 5, você começa a observar que ele fala que havia mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, e a maioria delas já estavam mortas. Então, qual é a ideia de 1 Coríntios 15, 29? Ele fala: o que farão os que se batizam pelos mortos? A ideia é: o que farão os que se batizam na esperança que os mortos tinham? Eu até acho que se eu fosse fazer uma tradução bíblica para mim, é que eu não tenho essa capacidade técnica, né? Mas se eu fosse fazer uma tradução nesse texto bíblico, eu colocaria essa emenda de tradução: o que faria os que se batizam na esperança da fé que tinha os mortos, ou da fé dos mortos, porque eles morreram, eles tinham essa fé, eles viram Cristo ressurreto, eles viram Cristo ascender aos céus, e essas pessoas pregaram o evangelho. E a maioria dos irmãos que estavam ali lendo Paulo tinham se convertido por essa pregação. Dessas pessoas que agora já estavam mortas, porque o Império Romano havia matado a maioria desses irmãos. E os irmãos que estavam se convertendo hoje, estavam se convertendo na fé dos que já haviam morrido, porque eles é que tinham visto literalmente Jesus ressurreto. Hebreus 9, 27 deixa muito claro que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo, é impossível nós imaginarmos que depois de morto, alguém poderia ser redimido. Não tem nenhuma base escriturística. Meu irmão, então nós temos aí a poligamia, não é? Com o seu fundador também. 7 esposas, né? Já pensou Joseph que coisa Smith, o Joseph Smith parece-me que teve 27 esposas e o Brigham Young 40 esposas. Todos esses homens casaram, inclusive, com meninas de 10, 11, 12 anos. Então, além
de polígamos, para mim, eles também praticaram assim uma certa... Claro que nós estamos olhando anacronicamente com a visão do século XXI para o século XIX, mas mesmo no século XIX, os americanos tinham regras. Inclusive, houve uma revelação depois contra a poligamia, porque o governo americano chegou nos mormons, que o estado de Utah é todo mormon praticamente, e chamou os líderes e falou, ó, ou vocês vão parar com a poligamia, essa pornografia, essa promiscuidade de um homem casado, inclusive com várias crianças, ou vocês vão parar com isso, ou vocês vão todo mundo para a cadeia. Aí na virada do século XIX para o século XX, então o mormonismo parou, entre aspas, parou a poligamia, mas tem ainda gente que debaixo do pano pratica essa atitude da poligamia. Existe, inclusive tem documentários sobre isso, né? Agora, existem uma série de... Só mais um comentário. No livro Doutrinas e Convênios, seção 124, quando fala do casamento, ali... Uma das coisas que você, para ter certeza da sua salvação, deve fazer é praticar a poligamia. Imagina uma coisa dessa, pastor. Já pensou? Pastor, eles creem... Aliás, uma das primeiras doutrinas mormons, em inglês, tá? Cita assim, we believe in God, in Jesus Christ and the Holy Ghost. É uma das primeiras, na verdade, a primeira doutrina mormon, da regra de fé, porque eu li isso em inglês, de um folheto mormon. Então diz, cremos em Deus, cremos em Jesus e cremos no Espírito Santo. Lendo sem atenção, parece muito bom. Parece correto. Mas não quer dizer que eles creem na Trindade, não creem com relação ao Espírito Santo. O que o senhor pode falar sobre isso? O mormonismo crê no triteísmo. Então, para eles, porque eles acreditam que existem vários deuses. Pra você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa agora, mas eu queria que o senhor não risse, mas é patético. Eles acreditam que Deus é infinito porque o nosso Deus... Meu amigo, eu não estou muito para rir hoje. Mas vamos lá, hoje eu não estou muito para rir não, mas vamos lá. Muito bem, então olha que patético. Eles dizem o seguinte, que o nosso Deus é um homem que foi glorificado e se tornou Deus. Que tem um pai, que também se tornou Deus. Que tem um pai, que se tornou Deus. Que tem um pai, que se tornou Deus. Então, porque Deus sempre vai ter um pai, que tem um pai, que tem um pai, que tem um pai, Deus é infinito. Nesse aspecto que Deus é infinito. E o Deus do mormonismo, ele foi um homem glorificado, que virou Deus, fez um casamento para toda a eternidade, e aí Deus deu esse planeta juntamente com as suas esposas, ou com a sua esposa deusa, porque cada filho que nasce aqui na Terra é uma relação sexual que Deus tem no céu para nascer a criança aqui na Terra, porque eles acreditam na pré-existência da alma também. E aí, na visão... Um minutinho, esse negócio da pré-existência da alma... é vertida por uma série de películas de Hollywood, desenhos e filmes. Sim, que é uma doutrina espírita. É uma doutrina espírita. Fala de doutrinamento, quer dizer, tem uma visão também hindu, não é? Que também é espírita. Quer dizer, todas essas religiões anticristãs têm a mesma protogênese, travestidas de cristianismo. Pois é, olha o triteísmo deles. Então, o Deus deles, o Pai, é um homem glorificado. O Filho é um outro Deus, que é irmão de Lúcifer, irmão de Satanás, que também foi glorificado. E o Espírito Santo é apenas um espírito. Um espírito de um Deus desse que não encarnou ainda. Então, olha que absurdo. Então, quando a gente analisa esse triteísmo, a Trindade, eles usam a palavra, mas não é correta. A palavra correta para eles seria tríade. Uma tríade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para o mormon, porque são deuses separados. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dentro de uma trindade, dentro de uma divindade. 3 pessoas dentro de uma divindade. Não, são 3 deuses separados, inclusive com origens diferentes. Olha que coisa grave isso. Pois bem, meu irmão, o que fazer então quando um elder, uma sister, né, os missionários mormons, que aliás
colocam muito dinheiro na divulgação da visão missionária deles, né? Algo que a Bíblia... Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Posso te contar uma história fenomenal sobre essa questão de missões mormons, que eu até acho que a igreja evangélica brasileira poderia copiar? Um casal mormon, quando a esposa fica grávida, esse pai abre uma poupança para o bebê. Vai lá e abre uma poupança. Esse bebê, quando nascer, tiver 18 anos de idade, seja menino ou menina, ele vai para o campo missionário. E o dinheiro que vai bancar esse menino no campo missionário é a poupança que o pai mormon fez. Saca-se o dinheiro do banco, deposita-se na conta da igreja e o menino vai para o campo missionário. Os mormons hoje têm mais de 5 mil missionários no campo. Então, irmão, o que você orientaria para a igreja, para uma pessoa que recebesse um educado missionário mormon em sua porta? Olha, eu acho que o ponto central é o livro de Mórmon, que está escrito na sua capa, um outro evangelho de Jesus. Então ele deve pegar Gálatas 1:8 e 9, ler para esse mormon e começar sobre as escrituras. Por que a Bíblia é verdadeira e por que o livro de Mórmon não é verdadeiro? Aí o indivíduo que está nos assistindo, mas pastor, aonde eu adquiro esse conhecimento a respeito dos Mórmons para eu refutá-los? Além de bons livros que existem na CPAD, na Editora Reflexão e outras livrarias aí, você pode entrar no www.cacp.org.br, lá no Mormonismo, você vai encontrar um monte de refutações. E aí esse aqui pode começar... Amigo, esse aqui também tem, mas esse está esgotado. Esse é da minha autoria, Religiões, Seitas e Heresias Antigas e Reformadas, mas esse aqui está esgotado. Eu acho que o senhor deveria pegar esse livro, fazer uma dedicatória e mandar aqui para a biblioteca do CACP. Seria não tem, não? A gente tem um livro do senhor. Não temos o seu livro aqui. A hora que o senhor tiver um sobrando aí, por favor, manda para nós aqui. Ó, a nossa biblioteca, como é que vai ficar sem o livro do pastor Cruvinel? Tá bom, meu irmão. Então, voltando à questão, pastor Cruvinel, o interessante é o irmão pegar a doutrina, porque toda a doutrina mórmon é baseada supostamente na Bíblia, e principalmente o livro de Mórmon. Então, pegar do livro de Mórmon para as escrituras e fazer uma analogia e mostrar por que o livro de Mórmon não é a palavra de Deus. Maravilha. Agora, tem que ter medo desse pessoal? Não, os mormons são os mais fracos teologicamente, são os mais fracos de argumentos, são os mais fracos biblicamente falando. Os mais fortes são os adventistas e depois os testemunhos de Jeová. Esses são os mais fortes. E no caso, os adventistas são piores. Aliás, eu vou convidar o senhor hoje, que nós vamos hoje fazer um programa um pouco mais curto, vou convidar o senhor já para fazer o russelismo, que é o testemunho de Jeová, e o unicismo na próxima semana. Podemos fazer assim? Perfeito, porque são temas bastante abrangentes também. Exatamente, e eles são... Porque no unicismo, no russelismo nós temos o testemunho de Jeová com uma forte ênfase missionária, e no unicismo nós temos um grupo musical famoso que tem... acho complicado. Inclusive, um dos seus expoentes me disse que tem muitos fãs. E eu acredito que cristão tem discípulo, né? Não fã. É uma coisa... Para mim, isso me... O Voz da Verdade tem fãs. Exatamente. Né? Meu amigo, o que o senhor gostaria de divulgar hoje? Pastor, quem quiser ter o CACP na palma da sua mão, é que o meu celular estou usando aqui. Nós acabamos de lançar, a semana passada, o aplicativo do CACP. Vai lá na Play Store, quem tem telefone da Google, né? Android, vai lá na Play Store, digita lá CACP, você vai ter tudo que nós fazemos na palma da sua mão. Entra no Play Store, escreve lá CACP, ou Centro Apologético Cristão de Pesquisas, ou só CACP. Baixa o aplicativo aí no seu celular, é um aplicativo maravilhoso, ele pega todos os artigos novos que a gente publica e também os vídeos. Então, tudo
tudo que quando a gente mexe no site aqui e publica qualquer coisa ou no canal, imediatamente quem tem o aplicativo já é avisado que tem algo novo no canal do CACP ou no site do CACP. Então, Play Store, CACP, baixem o aplicativo grátis, viu, pastor? Só tem que fazer lá um cadastrozinho, é grátis para todos que quiserem ter as informações mais precisas do mundo apologético. Maravilha. E o seu Instagram, pastor? Instagram é CACP1 e o Twitter é CACP01. Então, CACP1 e CACP01. E também João Flávio Martinez, que o meu nome também tem Instagram e Twitter também. Você pode me adicionar lá se vocês quiserem. Maravilha. Então, pastor João Flávio, muito obrigado. Semana que vem voltamos. Voltamos com o unicismo, voltamos com o mormonismo, com russelismo. Deus abençoe, ficamos por aqui. Fiquem com Jesus na paz do Senhor. Tchau, tchau. Um abraço, pastor. Tchau, tchau.